Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Seduc em Ação. Eu sou o professor Luan Evangelista e hoje nós vamos falar sobre grandezas e medidas. Lembrando que nossa aula tem a acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Naima, ok? Então vamos lá, grandezas e medidas. O que significa dizer sobre grandezas e medidas? De onde surgiu a ideia de grandezas e medidas? De onde saiu isso? Bom, antigamente, lá nos tempos bem antes de Cristo, bem antes mesmo, quando começamos ali a estudar sobre números, eles questionaram algumas coisas. Por exemplo, ok, a gente sabe que para ir para a cidade B, nós temos que caminhar aqui, Nessa distância eu posso calcular, posso dar um número para essa distância. Ok, dando um número para essa distância, agora eu preciso determinar padrões para isso. E esses padrões a gente chamou de grandezas, e aí eu vou te explicar qual é a diferença de grandeza e medida. Quer ver? Olha uns exemplos aqui que a gente utiliza no dia a dia. Temos aqui o cronômetro, é um tipo de grandeza, tá? Que a gente analisa sistematicamente o tempo. Então, o cronômetro é utilizado para calcular o tempo, um gráfico, uma balança que é para medir a massa corporal e não o peso, tá? Para a galerinha aí do 7º ano, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão perceber a diferença entre massa e peso. Então, a balança é para calcular a massa corporal. O termômetro para calcular a temperatura, né? Para medir a temperatura do corpo. Enfim, vários exemplos que temos no nosso dia a dia. Calculadora, uma régua, uma trena. Todos esses aparelhos aqui foram desenvolvidos justamente para padronizar uma certa medida, uma certa distância, uma certa temperatura, um certo tempo. Então temos várias maneiras de calcular isso. Inclusive, antigamente, eu vou até dar um parênteses para isso aqui. Antigamente a gente não tinha lá uma trena, uma régua. E como que fazia? A gente media com a palma da mão. Com a palma da mão, com, o pé, né? A gente media tantos pés. O polegar, a polegada, sabia quantas polegadas existem na televisão? A gente faz a partir de um cálculo literalmente do polegar, mas é claro que existe hoje uma certa normatização sobre isso, né? Não é literalmente, porque polegares mudam, né? Cada um tem um polegar diferente. Então, assim também é o pé. Quantos pés, né? A gente calcula isso de uma maneira diferente hoje em dia, mas antigamente a gente calculava literalmente quantas caminhadas, quantos passos, o tamanho do seu braço, enfim. Mais pra frente você vai entender melhor. Então, olha aqui, ó. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, o que a gente estava conversando agora. Se a gente pode determinar um padrão, se a gente pode contar alguma coisa, então a gente chama isso de grandeza. E é muito importante, porque quando chegar no ensino médio, você vai ver isso em física, em química, na geografia a gente também utiliza. Então é importante já aprender isso aí, porque é muito importante lá na frente, quando você for estudar mais na frente ainda, ok? E medida, o que é medida? Medida é quando comparamos duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, vou caminhar até Aparecida de Goiânia. Estou em Goiânia e vou andar até Aparecida. Então eu tenho lá, vamos supor, 20 quilômetros. Então até lá eu tenho 20. Agora eu resolvi ir para Hidrolândia. Agora eu vou caminhar mais 30 quilômetros. Ou seja, quando eu comparo essas duas medidas, quando eu comparo as duas grandezas, eu posso ter uma medida, né? Quando comparamos duas grandezas de mesma espécie, distância e distância, o resultado será uma medida, ok? Certinho? É só conceitualmente falando, tá? E olha que interessante, as grandezas podem ser medidas
usando uma, duas ou até mesmo 3 dimensões. Luan, que é isso? Dimensão? É tipo aquilo de espaço-tempo que eu escutei falar que Einstein dizia. É mais ou menos isso. Só que na matemática, no bruto mesmo, quando a gente fala de dimensões, dimensão, lembra de plano cartesiano, que a gente tem o eixo X, o eixo Y, e aí surge mais para frente um eixo Z. Esse eixo Z seria as 3 dimensões, ou seja, largura, profundidade e altura. Então nós temos 3 dimensões. Por exemplo, a superfície da mesa é só uma dimensão. Agora, se eu falar assim, ó, eu quero analisar a superfície e a altura. Então eu tenho 2 dimensões. Agora vamos analisar um copo. O copo, ele tem altura, ele tem diâmetro, né, na verdade, ali 2 vezes o raio, que a gente poderia analisar ali como, poderia ser largura, tá? Dependendo do sistema. E tem a profundidade, que é o líquido que cabe lá dentro, certo? Então ali seria 3D, assim como numa piscina. Em uma piscina temos ali a superfície interna, então a gente consegue calcular em 3 dimensões, o volume. Daqui a pouco a gente vai até estudar mais um pouquinho sobre isso, ok? Então olha aqui, ó, por exemplo, a grandeza comprimento é medida em apenas uma dimensão, enquanto a grandeza volume, por exemplo, quantos volumes tem em uma piscina? Quantos volumes cabem em uma piscina? Então é calculado em 3 dimensões, ok? Olha que coisa doida de se entender. Olha aqui, ó, alguns instrumentos de medida padronizados para o comprimento: régua, trena, fita métrica, metro articulado e paquímetro. Quem for trabalhar com engenharia civil, com construções, vai ver muito sobre paquímetro, que é utilizado para cálculos grandes ou cálculos pequenos. Depende da situação, a gente analisa ali e vai tentando trabalhar com cada uma situação. Lembrando que existem vários instrumentos justamente para isso, porque alguns a gente calcula pequenininho, outros a gente calcula grande demais, então é necessário vários instrumentos para precisão, certo? Olha que coisa doida. E olha só, a primeira análise que a gente tem na hora de calcular é justamente sobre comprimento. Comprimento para calcular distâncias, para calcular alturas, para calcular vários tipos de situações. E aí a gente tem como padronizado o metro aqui no meio. Olha aqui, ó, é a grandeza associada à extensão longitudinal. Meu Deus, olha que palavra bonita. Extensão longitudinal entre 2 pontos. Olha aqui. Então temos o M, tá? Que é a letrinha que a gente coloca como fixo aqui no meio. E olha o tanto que é doido. Tem gente que apanha nisso para sempre. Mas é muito fácil. Aprendeu agora, aprendeu para sempre. Se você aprender essa tabelinha aqui, ó, já era. Você vai embora. Por quê? Olha aqui. A gente coloca o M sempre fixo no meio. E o centímetro, 2 para a direita. E o quilômetro, 3 para a esquerda. Eu aprendi assim, tá? Aí você desenvolve aí um jeito de aprender. Escreve 20 vezes no caderno que fica na sua cabeça. Olha aqui, ó, metros, né? E aí a gente tem, olha, quilômetros, hectômetros, decâmetro, que é o DAM, metros, decímetro, centímetro e milímetro. Meu Deus, Luan, que coisa enjoada de entender. Cara, isso aqui faz uma diferença tão grande na hora do exercício que eu vou mostrar para vocês. Mas agora eu quero que você entenda basicamente uma coisa. Se eu quiser saber uma medida que está em quilômetro, quero saber quantos metros tem uma certa distância em quilômetros. Cada vez que eu pular para a direita uma casinha, eu vou multiplicar por 10. Certo? Sempre que eu andar para a direita, eu multiplico por 10. E sempre que eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, sempre que eu for transformar medidas, eu vou voltar ou eu vou para frente. E aí, quando a gente for fazer essa análise, a gente sempre multiplica por 10 ou divide por 10. Depende de onde você está. Por exemplo, 1000 metros. Quantos quilômetros é 1000 metros? Ou seja, eu vou voltar as casinhas 3 vezes. Ou seja, vou dividir por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, 1000 dividido por 10, por 10, por 10. 1000 dividido por 1000,
1. Então, 1000 metros é 1 quilômetro. Olha que coisa linda de entender. Sentiu aí no seu coração? Bora lá para entender? Olha aqui, ó. Então a unidade padrão é o M, que é metros, tá? Os múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Lembrando que esses são prefixos, eu vou mostrar para vocês agora mesmo, que encaixam em várias situações. E submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro, ok? As unidades aqui, os símbolos e os valores deles correspondentes. É muito utilizado, tá? Essa tabelinha aqui é importantíssimo. Olha aqui a transformação. Olha um exemplo aqui que trem mais doido de entender. 30 milhões de milímetros. Quantos quilômetros é isso? Então eu tenho que transformar lá do pezinho da casinha até lá no final. Olha que doideira. Então eu vou pegar 30 milhões e vou indo, ó. Dividido por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Se eu for até metros, eu divido por 1000. Então eu já corto 3 zeros aqui, ó. Cortei os 3 zeros. Ficou quanto? 30 mil metros. Só que eu quero saber quantos quilômetros que é. Então eu vou dividir por mais 1000. Olha, 1, 2, 3. Então significa que eu vou cortar 3 zeros. Tem muito aluno que confunde isso aqui, ó. Luan, são 3 casinhas, então não é 3 vezes 10? Não, é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, ok? E aí dá 30 km. Quando eu vou colocar o quadrado, então eu só apenas, é por isso que tem muito aluno que tem dificuldade, mas esse aqui é o segredo da questão. Eu sempre vou elevar um número a mais e vou colocar um zero a mais. Por exemplo, quando tiver ao quadrado, então vai virar 100. Então, sempre que eu andar para a direita é multiplicado por 100 e para a esquerda dividindo por 100. E assim quando for metros cúbicos, tá? Olha que coisa linda. E capacidade? Capacidade é a grandeza que estimula, né? Que estima a quantidade de líquido, né? A gente calcula ali sobre líquidos, volumes. Então, capacidade é a quantidade de volume, certo? E aí é só trocar o M por L. Olha que coisa sexy de entender. É só trocar o M e colocar um L. Olha aqui, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Cara, é muito lindo de entender. E essa relaçãozinha, ó. Metro cúbico tá para litro, decímetro cúbico tá para litro e centímetro cúbico tá para mililitro, tá? Então olha aqui essa relação. 1 para 1000, 1 para 1 e 1 para 1. Ok? Essa tabelinha é importantíssimo, tá? Lembrando, olha aqui, ó, esse é o homem vitruviano. A gente tem aqui as medidas, as nossas medidas do nosso corpo é proporcional em todas as medidas, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação e fiquem ligados para o próximo bloco com a professora Carlete. Tamo junto!